Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Fan Marketing Esportivo aqui no YouTube. Meu nome é Tadeu Corteleste, eu sou sócio da Fan e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos temas mais importantes dentro do marketing esportivo, que é o Fan Engagement. O Fan Engagement, ou engajamento com o torcedor, engajamento com o fã de um clube esportivo, é uma nomenclatura muito utilizada e que a gente percebe que no Brasil ainda se tem muitas dúvidas do que de fato é Fan Engagement. O que é esse engajamento de maneira autêntica? O que a gente percebe? Que existe muito debate hoje sobre números das redes sociais, quantidade de torcedores que foram ao estádio, quantidade de blusas que foram vendidas. É óbvio que tudo isso está dentro sim de um pilar de engajamento. Porém, quando você analisa única e exclusivamente esses números para dizer, olha como esse clube tem um engajamento maior, na nossa opinião, isso é altamente superficial. São números que, mais uma vez, são significativos e representam muitos valores por trás, mas quando a gente vier falar de Fan Engagement, pensando num processo como um todo, esses números eles se tornam superficiais para uma análise macro, certo? Então vamos dar uma olhadinha, entender melhor o que significa esse Fan Engagement e quais as frentes de trabalho que a gente acredita que o Brasil precisa evoluir muito para de fato poder falar nessa nomenclatura. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Todo clube esportivo, ele precisa e tem de maneira natural o que ele precisa? Documentar. E o que ele tem? Uma cultura, né? Então, para a gente falar de Fan Engagement, a gente precisa entender que para que a gente possa trazer o engajamento com os torcedores, a gente precisa antes saber quem somos nós nessa história, né? Quem é esse clube esportivo? E por mais que isso possa parecer óbvio e muitos torcedores acreditarem que o seu clube representa isso ou aquilo, tem muitos clubes que não documentam isso, que não procuram mostrar não só para a sua base de torcida, mas para a sociedade, quais são os valores, quais são as ideias, quais são as metas, objetivos que o clube tem e em cima disso até propor ações que representem aquela cultura. Então o passo número 1, quando a gente fala de Fan Engagement, é que o clube esportivo tenha documentado muito bem qual que é a sua cultura. E aí sim, a partir daí, a gente vem para um passo número 2, também sendo bem objetivo, né? Que seria identificar os nichos de torcedores. Hoje, quando você fala, eu tenho o Clube X e ele tem uma base de tantos torcedores no Brasil, mas dentro dessa base de torcedores, a gente precisa entender que existem nichos com necessidades, né, completamente distintas uma da outra. Então, se a gente olhar para o nicho, por exemplo, de famílias, ou seja, aqueles pais e mães que levam crianças, que assistem com seus filhos o jogo, que interagem, que procuram um dia ir no museu do clube levando o seu filho, eles vão ter necessidades pontuais diferentes de um torcedor ultra, por exemplo. O que é o torcedor ultra? Aquele torcedor, normalmente de torcida organizada, que tem a emoção à flor da pele quando se trata daquele time. Então, quando a gente fala de Fan Engagement, a gente falou de cultura e agora a gente está falando de nicho de torcedor. Quando você tem esses dois pilares muito bem definidos, e eu convido a qualquer um de você, gestor de futebol, que lida com marketing esportivo, a acessar os sites dos principais clubes do país, que têm maior faturamento, que estão presentes nas principais ligas ao redor do mundo, se eles não têm isso bem definido dentro do seu site. Você tem hoje clubes na Inglaterra que tem seções no site só para Fan Engagement. E aí você vai perceber um pouco disso que eu estou falando. Então eu documentei essa cultura, eu defini os nichos dos meus torcedores e agora sim eu vou começar a propor ações de engajamento com o fã, né? Então Fan Engagement é algo que você valoriza a emoção que o seu torcedor deposita no seu clube e o vínculo dele com a marca e você retribui isso proporcionando para ele as melhores experiências possíveis dentro da sua cultura e dentro daquilo que ele necessita. Mas para isso você concorda que você tem que ter essa cultura bem estabelecida? Você concorda que você tem que ter líderes de nichos para que você possa fazer o quê? Um dos fatores determinantes no Fan Engagement, escutar o seu torcedor, escutar qual é a necessidade do público acima de 60 anos, identificar a necessidade e escutar
do público que tem famílias, crianças, entre diversos outros nichos, pessoas que têm dificuldade de se locomover, eles estão conseguindo atender e se engajar e criar vínculo com o seu clube, ele se sente pertencente ao clube. Então, depois que você faz esses dois próximos passos e aí você começa a escutar os nichos dos seus torcedores, aí sim a gente começa a conversar de fan engagement. Aí sim a gente começa a criar processos que vão fazer com que, de fato, o seu clube esportivo possa proporcionar engajamento para os seus torcedores. Então, um exemplo prático peguei um nicho esportivo, vamos colocar aqui jovens, escutamos as necessidades dos jovens e a partir disso, alinhado à minha cultura, eu comecei a criar ações, seja dentro do meu sócio-torcedor, seja dentro da minha rotina no meu estádio, seja no dia de jogo, seja na rede social, seja com um parceiro que é patrocinador. Quando você completa esse ciclo, que é definir cultura, escutar o seu torcedor e criar ações tendo como referência a cultura e o que você ouviu, aí sim você está criando um engajamento genuíno. Você fez com que todos os pilares necessários, que é preservar o seu clube, ao mesmo tempo que você escuta a necessidade do seu torcedor e você ativamente realiza uma ação, você proporcionou algo que vai fazer com que o seu torcedor se sinta valorizado. Ele vai ter um vínculo emocional que já existe, mas muito mais duradouro, né? E você pode ver que em diversos clubes ao redor do mundo, muitas das vezes, quando você tem esse vínculo tão grande, você é escutado, você sente um pertencimento, mesmo nos momentos difíceis que não envolvem resultado, o seu torcedor vai estar lá para te apoiar. Então é claro que o intuito aqui é tratar de uma maneira um pouco mais superficial isso, mas esses três pilares sendo correspondidos, aí sim a gente está falando de fan engagement. A gente criou cultura, a gente separou nicho, a gente entendeu necessidade e a gente criou uma ação. E essa ação, ela pode ser criada em diversos meios, não só rede social, não só dia de jogo. Existem diversas outras frentes que a gente pode atuar. Aí sim, a gente está falando de fan engagement. Então, se você curtiu esse vídeo, se você achou que isso adicionou alguma coisa boa aí para o seu clube, e mais do que isso, se você tiver qualquer dúvida e queira conversar um pouco sobre marketing esportivo, sobre fan engagement, nós da FAN estamos de portas abertas para esse bate-papo. Se você gostou do vídeo, claro, curta, compartilhe, comente. Eu estou aqui para a gente poder debater e melhorar cada vez mais o esporte no país.